Tudo bem? Fala, Senhor. Aqui pela Bíblia, Deus fala. Fala maravilhas, maravilhas no livro do Apocalipse. E nós estamos estudando o Apocalipse, conhecendo as profecias em Apocalipse. Chegamos agora às 7 trombetas do Apocalipse. Um assunto que, quem sabe, por um bom tempo foi bem difícil de ser explicado, digerido, e eu quero convidar você, como temos feito, estudarmos as profecias de forma simbólica, mas usando também a história para comprovar a veracidade das profecias bíblicas. Capítulo 8 de Apocalipse, nós começamos aqui as 7 trombetas. E a primeira trombeta, no versículo 7. Antes disso, é importante nós sabermos as trombetas, o simbolismo das trombetas. É a intervenção divina na história, com os seus juízos. Trombetas, juízo. É só você se atentar, por exemplo, para as 7 festas do povo de Israel. Ali, então, antes do dia do juízo, o dia da purificação ou o dia da expiação, por 10 dias eram tocadas as trombetas, convocação para a atenção do povo. Então as trombetas eram usadas para convocação para as guerras, por exemplo, no templo, e isso nós encontramos em Levítico 23 e o verso 24, em Êxodo 25, versículo 9, que assim que o sacerdote, atente bem para esse detalhe importante, assim que o sacerdote saía da hora do sacrifício diário, tocava-se a trombeta para que o povo atentasse para aquele momento quando iria se apresentar o resultado da mediação. Nós encontramos também lá no Monte Sinai, quando Deus ia manifestar a sua presença e entregar para Moisés as tábuas da lei. Nós encontramos isso em Êxodo 19, versículo 16. Nós encontramos também, a Bíblia fala da volta de Jesus em 1 Tessalonicenses, em Mateus 24, o próprio Jesus anunciando, vai tocar a trombeta. Então, as trombetas, de forma muito especial na Bíblia, nós encontramos os juízos contra aqueles que perseguiram e afrontaram a Deus e o seu povo, mas também contra o seu povo. Deus usa os seus juízos contra o seu povo. Hoje, atente bem, Deus está usando os seus juízos como toque de trombeta, juízos de advertência. Jesus está muito perto de voltar. Primeira trombeta, então, capítulo 8, verso 7, diz assim: o primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra, e foi queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. Atente bem para 2 questões aqui. A questão da saraiva e fogo. Nós sabemos muito bem que uma das pragas, a 7ª praga, lá no Egito, Deus usou a saraiva para que então pudesse ser um juízo contra o Egito. Por quê? Porque Faraó havia desafiado dizendo que não conhecia Deus. Faraó havia perseguido o povo de Deus. Está lá no capítulo 9, 23 ao verso 25. Árvore e erva, que o texto bíblico está aqui, está dizendo que foi queimada. Olha agora, atente bem, essa primeira trombeta é um toque direcionado ao povo de Deus. Começa pela casa de Deus também esse tipo de juízo aqui, o juízo punitivo. Mas também tem o juízo investigativo. Esse é o juízo das maravilhas com relação a Deus. O que nós encontramos aqui? Lá no Salmo 1, verso 3, 72 também, referência a árvores e erva, referência ao povo de Deus, a Israel como povo de Deus, ok? O que nós encontramos aqui? Jesus, ele se referiu a Israel como uma árvore seca, você sabe muito bem, lá, a figueira. Por quê? Porque o povo de Deus estava desonrando a Deus e então ele receberia agora o juízo divino. Jeremias 11, Ezequiel 20, são textos que nós encontramos a respeito da árvore e da erva. O que aconteceu aqui? No ano 70, o povo de Israel foi punido por Deus. Houve a destruição de Jerusalém, a destruição do templo também. Jesus havia profetizado isso aqui, que aconteceria com o povo de Deus. Não ficaria pedra sobre pedra. Entendeu bem?
o juízo contra o povo de Deus. Primeira trombeta direcionada ao povo de Israel. Literalmente aconteceu isso no ano 70. Agora, trazendo para os nossos dias hoje. Você está vendo que cada capítulo do Apocalipse, eu convido você para fazer uma aplicação para os nossos dias, para a igreja de Deus, o povo fiel, o remanescente em nossos dias. O Israel espiritual hoje são aqueles que buscam seguir a Deus e a sua verdade, sua palavra. Eles são reprovados por rejeitarem alguns ensinamentos de Jesus. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Israel quebrou a santa aliança de fidelidade total a Deus. E então nós encontramos o fogo destruidor na vegetação. Deus utiliza o juízo contra o seu próprio povo. Hoje nós temos muita luz. A pergunta é: estamos vivendo a luz que nós temos? Segunda trombeta, vamos lá. Apocalipse capítulo 8, versículo 8. Uma montanha em chamas. O texto diz assim: o segundo anjo tocou a trombeta, e uma como de grande montanha, ardendo em chamas, foi atirado ao mar. Olha aqui. Então nós encontramos aqui uma montanha que foi atirada ao mar. Como que nós vamos entender isso aqui? Monte, montanha na Bíblia representa reino. Você sabe, lembra bem de Nabucodonosor, da estátua? Uma pedra, uma montanha, uma pedra que foi lançada sem mão e bateu nos pés da estátua. Se você quiser, eu posso citar outros textos. Salmo 48, Salmo 78, Isaías 2 e 3. 2 e 3, nós encontramos menção ali, referência à montanha, ou monte, ou pedra, como reino. Em Jeremias 51, fala da montanha, ou do reino de Babilônia destruído. No verso Isaías 51, versos 63, 64 e 24, fala que ela será afundada no mar. E lá em Apocalipse, capítulo 18, verso 21, João faz menção a isso. Mar é símbolo dos povos que entraram em oposição a Deus e perseguiram seu povo. Isaías 17. Você vê que eu estou citando vários textos aqui. Você preste atenção, anote aí e você vai lá conferir. 1 Pedro, é interessante que ele faz aqui uma comparação e uma alusão de Babilônia ou Roma como símbolo de Babilônia. Lá de Apocalipse 17 e o versículo 18. O que foi e o que nós encontramos? E por que tem margem para isso? Porque, olha, as 7 igrejas, os 7 selos, bem mais fácil de alinhar o período da era cristã. Nós encontramos as 7 trombetas que também vão no período da era cristã. Olhem bem, atente para isso agora. Pedro então faz alusão, 1 Pedro 5 e o versículo 13. Roma pagã perseguiu o povo de Deus. Por quê? Porque o povo de Deus, os cristãos, decidiram não adorar o imperador. Nos últimos dias, Apocalipse capítulo 13 fala da adoração à besta. E o fiel remanescente povo de Deus vai decidir, vai estar disposto a morrer, mas não vai adorar a besta, não vai receber a marca da besta. O povo de Esmirna passou por essa experiência. E o povo remanescente, não digo o espírito laodiceano. Laodiceia é o último período da era cristã. E dentro do período da era cristã tem o remanescente fiel. Hoje, então, trazendo para os nossos dias, Babilônia será destruída. Por quê? Porque Babilônia perseguiu o povo de Deus. Roma foi destruído no ano 476, então a segunda trombeta se cumpriu em Roma. Deu para você entender bem? O Império Romano, Roma pagã. Agora, terceira trombeta. Vamos mais um pouquinho aqui na palavra de Deus, conhecer esse texto que fala a respeito da terceira trombeta. Preste bastante atenção. Primeira trombeta, povo de Israel. Segunda trombeta, Roma pagã, 476 foi destruída, ok? O reino de Roma. E agora então uma grande estrela. Apocalipse capítulo 8, versículo 10 diz: o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios, uma grande estrela ardendo como tocha. Verso 11, o nome da estrela é Absinto. Então aqui tá difícil? Tá, mas é só a gente ir buscar no original, tentar descobrir os significados aqui. Na Bíblia,
estrela é símbolo de anjo, ok? Você vê lá as 7 estrelas das 7 igrejas, referência aos líderes. E agora então, Apocalipse capítulo 1 e versículo 2 também fala de estrela, capítulo 9, versículo 1. E Apocalipse capítulo 12 fala de uma terça parte das estrelas, que foi arrebanhado por quem? Por Lúcifer. Isso nos leva a Isaías 14 e também Ezequiel 28, lá apresenta a descrição da queda da grande estrela Lúcifer. Vamos então para a Bíblia. Apocalipse capítulo 12 e o versículo... Apocalipse capítulo 12 e o versículo 10. Olha o que nós encontramos aqui. No versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ok? Foi nesse momento que houve a queda da estrela. E Apocalipse, que nós acabamos de ler, capítulo 8 e o versículo 10, diz que caiu do céu. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios uma grande estrela. Quem foi? Lúcifer. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho mais aqui. Águas na Bíblia, nós sabemos que Jesus diz: eu sou a água da vida. Águas na Bíblia é símbolo de nutrição espiritual. Isaías 12, Jeremias 2, Salmo 1 e verso 3. E aqui diz que ela caiu nas águas e contaminou as águas. Águas, a representação da palavra de Deus. Então foi contaminada a palavra de Deus. Como que isso aconteceu? Satanás assumiu. Você lembra da igreja de Pérgamo? Que ele trouxe o trono de Satanás para Pérgamo. Ali começa-se então a união do paganismo com o cristianismo, a contaminação da verdade da palavra de Deus. Mas de forma bem clara foi a partir do ano 538, quando Roma papal agora assumiu o comando, colocou a tradição no lugar da palavra, trouxe de forma definitiva a idolatria que foi colocada no lugar da verdadeira adoração a Deus. Absinto, capítulo 8 e versículo 11, é uma erva amarga. E o interessante aqui é que nós encontramos que essa erva amarga foi lançada ao mar na palavra de Deus. E o que aconteceu ali? Nessa mistura do paganismo com o cristianismo, predominou a idolatria, predominou a tradição, predominou a falsidade. Nós encontramos vários outros textos, mas Jesus profetizou que surgiria no meio da igreja falsos profetas. Mateus 24 nós encontramos. Paulo falou sobre isso também, está em Atos capítulo 20 e o versículo 16. Hoje, vamos trazer a aplicação para fechar esse ponto hoje. Surgem porventura falsos profetas hoje? Paulo diz que aqueles que têm o espírito de demônio, que trazem as ideias distorcidas contrária à palavra de Deus. Porventura, hoje nós encontramos a apostasia ômega já está aí. Ela não virá, ela já é uma realidade hoje. Por quê? Porque no espírito laodiceano, quando se mistura a verdade com a mentira, foi isso que aconteceu no passado, quando se mistura o santo com o profano, nós encontramos essa realidade lamentavelmente. E o mundo hoje afunda cada vez mais na proposta de Roma papal. Resumindo, você entendeu? Primeira trombeta, povo de Deus. Segunda trombeta, Roma pagã. Terceira trombeta, Roma papal, que assume depois, a partir do ano 538, traz a apostasia, naquele momento praticamente a apostasia total, para o seio da igreja no período da Idade Média. Vamos orar? Senhor, toma o nosso coração. Queremos abraçar cada vez mais o Senhor, para experimentarmos o juízo de salvação em Cristo Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, o mundo precisa saber. Grande abraço.